Todos conhecem pessoas que parecem ter dinheiro, mas vivem cercadas de problemas. E também conhece pessoas que transmitem segurança, visão e estabilidade, mesmo sem obter riquezas. Há milhares de anos, uma antiga narrativa descreveu o encontro entre dois governantes mais poderosos de seu tempo. O curioso é que a história não termina exaltando ouro, palácios ou tesouros. Ela termina revelando algo muito mais valioso. E talvez essa seja uma das lições mais importantes sobre riqueza já registradas. Segundo o relato presente no Alcorão, Sulaiman era um governante a quem Deus havia concedido grande autoridade e conhecimento. Certo dia, ao inspecionar seus exércitos, percebeu a ausência de uma ave conhecida como polpa. Pouco tempo depois, a ave retornou, trazendo notícias de uma terra distante chamada Sabá. Ali governava uma rainha que possuía um grande reino e um trono magnífico. A ave relatou que a rainha e seu povo prestavam devoção ao sol. Após receber essa informação, Sulaiman enviou uma mensagem à rainha por intermédio da ave. Quando recebeu a mensagem, a rainha reuniu seus conselheiros e pediu opinião sobre como deveria agir. Seus conselheiros destacaram a força militar do reino, mas deixaram a decisão final em suas mãos. A rainha escolheu agir com prudência. Primeiro enviou presentes a Sulaiman. Quando os presentes chegaram a Sulaiman, ele os recusou. Para ele, aquilo que havia recebido de Deus possuía mais valor do que qualquer riqueza material. Ao perceber que a situação exigia um encontro direto, a rainha decidiu viajar até o reino de Sulaiman. Antes de sua chegada, Sulaiman perguntou quem seria capaz de trazer o trono da rainha até sua presença. Um dos presentes ofereceu-se para fazê-lo. Então alguém que possuía conhecimento especial trouxe o trono em um instante. Quando o trono foi colocado diante dele, Sulaiman declarou que aquilo era uma prova para verificar se permaneceria agradecido ou não. Ao chegar, a rainha foi questionada sobre o trono. Observando, respondeu que parecia ser o seu próprio trono. Mais tarde, ela foi conduzida a um palácio. Ao ver o piso transparente, imaginou que estava diante de água e ergueu suas vestes para não se molhar. Foi então informada que se tratava de uma superfície lisa, feita de cristal. Diante do que havia presenciado, reconheceu a grandeza da situação e refletiu sobre seus próprios erros. Assim termina uma das narrativas mais conhecidas envolvendo Sulaiman e a rainha do Sabá. Quando as pessoas ouvem essa história pela primeira vez, costumam concentrar sua atenção no trono, no palácio ou nos acontecimentos extraordinários que essa história conta. Mas talvez o elemento mais interessante da narrativa seja outro. A rainha já era poderosa antes de encontrar Sulaiman. Ela não era uma pessoa comum, não era pobre, não era ignorante, não era alguém sem influência. Ela já possuía aquilo que a maioria das pessoas passa a vida tentando conquistar. Mesmo assim, a história sugere que existia uma diferença entre possuir recursos e possuir discernimento. Essa diferença continua extremamente atual. Vivemos em uma época em que a aparência de riqueza muitas vezes recebe mais atenção do que a construção de riqueza. As redes sociais estão cheias de símbolos de sucesso, como por exemplo, carros, relógios, viagens, casas, pessoas felizes. Mas raramente vemos os hábitos, as decisões e os sacrifícios que tornaram essas conquistas possíveis. A narrativa da Rainha de Sabá apresenta uma inversão interessante. Em vez de destacar aquilo que ela possuía, o relato destaca sua capacidade de reconhecer quando estava diante de algo maior do que suas próprias certezas. Essa é uma característica comum entre pessoas que continuam crescendo ao longo da vida. Elas não acreditam que já sabem tudo. Elas permanecem abertas ao aprendizado. Existe uma tendência humana muito comum. Quando
alcançamos algum sucesso, começamos a acreditar que nossas opiniões estão sempre corretas. Mas essa mentalidade frequentemente se torna uma armadilha. A pessoa para de aprender, para de ouvir, para de questionar suas próprias conclusões. Com o tempo, seu crescimento desacelera. A rainha faz exatamente o oposto. Ela observa, analisa e reflete. E está disposta a reconsiderar aquilo que acreditava. No mundo financeiro, essa atitude possui enorme valor. Mercados mudam, tecnologia mudam, oportunidades mudam. Quem permanece preso a antigas certezas frequentemente ficará para trás. Quem continua aprendendo encontra novas possibilidades. Outro aspecto interessante da narrativa é a reação de Suleiman aos presentes enviados pela rainha. Ele não demonstra fascínio pela riqueza. Isso não significa que riqueza seja algo negativo. A questão é outra. Ele demonstra que não pode ser facilmente influenciado por ela. Essa é uma habilidade rara. Muitas pessoas tomam decisões apenas porque enxergam uma recompensa imediata. Uma oferta, um ganho rápido, uma oportunidade aparentemente irresistível. Mas a capacidade de manter clareza, mesmo diante de recompensas atraentes, é uma das características mais importantes para construir prosperidade duradoura a longo prazo. A história também nos lembra que riqueza não é apenas aquilo que podemos contar. Dinheiro pode ser contado, terras podem ser medidas, objetos podem ser avaliados. Mas visão, sabedoria, disciplina e discernimento são ativos menos visíveis. Ainda assim, frequentemente são eles que produzem resultados materiais ao longo do tempo. Talvez seja por isso que tantas pessoas perseguem os efeitos da riqueza sem desenvolver suas causas. Querem os resultados sem os hábitos. Querem os frutos sem cultivar as raízes. A antiga narrativa parece apontar para outra direção. Ela sugere que a verdadeira prosperidade começa diante da mente, antes de aparecer no mundo exterior. E quando essa base é construída, os recursos deixam de ser apenas uma questão de sorte. Eles se tornam consequências de decisões tomadas repetidamente ao longo do tempo. A história da rainha de Sabá e de Suleiman não é lembrada por causa do ouro ou palácio. Ela atravessou séculos porque fala sobre algo muito mais profundo. A capacidade de aprender, a capacidade de enxergar além das aparências e a capacidade de valorizar sabedoria acima da ostentação. Talvez o verdadeiro segredo da riqueza não seja possuir mais. Talvez seja tornar-se a pessoa capaz de administrar bem aquilo que já possui. Se você gostou dessa reflexão, inscreva-se no canal para mais histórias antigas e lições aplicáveis à vida moderna.